Bem-vindo a todos e a todas ao nosso momento devocional e a continuidade do nosso estudo na carta de Paulo a Tito. Hoje, já o capítulo 2. Mas antes quero lhe fazer um pedido. Ore por mim, pelo meu ministério de ensino na palavra, para que Deus faça fluir a sua palavra pela minha mente, pelo meu coração e pela minha boca, para chegar a muitos e muitos lugares, levando edificação e esclarecimento bíblico. Também quero pedir que você que acompanha pelo YouTube se inscreva no canal. Me ajude a alcançar a marca de 1.000 inscritos para que eu possa monetizar o canal e ter algum suporte financeiro para a manutenção desse trabalho. Também para você que acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, quero pedir que você compartilhe com seus contatos, para que mais e mais pessoas possam serem alcançadas por meio destas ministrações aqui do nosso momento devocional. Hoje, o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, versículo a versículo. Na ministração anterior, eu apresentei quem é Tito e por que Paulo escreveu essa carta. Ele diz que deixou Tito na ilha de Creta para organizar as igrejas locais com suas respectivas lideranças. Lideranças que deveriam ser qualificadas pelo exame de uma genuína vida cristã que os habilitasse a liderar, por causa daqueles que vieram do judaísmo e que estavam ali ensinando coisas erradas à luz da palavra de Deus. E o antídoto para esse ensino errado era a sã doutrina. Ainda é, não mudou. O jeito de se combater a mentira é pregar a verdade. O jeito de se combater a heresia é ensinar a sã doutrina. E Paulo fala desses mestres impuros que não conhecem a Deus, que são cheios de ódio, desobedientes, incapazes de fazer qualquer boa obra, sempre movidos pela ganância financeira. Mas aí Paulo diz no capítulo 2, a partir do verso 1, tu, porém, ou em bom português, quanto a você, a sua proposta, a sua atitude é outra, não é como eles. Tu, porém, ensina o que é conforme a sã doutrina. A doutrina sadia. E de novo observo, não estou falando de usos e costumes, de cabelo, de roupa. Isso é para outra ocasião. A sã doutrina que Paulo se refere aqui é o conjunto de ensinamentos que provém da Bíblia e que estão em harmonia, que são coerentes entre si com o contexto geral da Bíblia, com aquilo que o Antigo e o Novo Testamento nos ensina. E aí Paulo vai trazer para o campo bem prático, o campo da prática, da vida diária, o que é a sã doutrina. E ele diz que os velhos, as pessoas mais idosas, sejam sóbrias, respeitáveis, sensatas, fortes na fé, no amor e na paciência. Tanto pode ser as pessoas mais velhas de idade, como aquelas de mais tempo na experiência da vida cristã, que são crentes há mais tempo. Paulo diz, olha, elas devem ser sóbrias, pessoas equilibradas. O sóbrio é o oposto do ébrio. O ébrio é o embriagado, aquela pessoa que não tem uma noção exata dos seus atos, que não tem filtro, que não tem equilíbrio. Mas o sóbrio não. O sóbrio é uma pessoa equilibrada, sensata, que não vai perder as estribeiras, não vai sair do padrão. Também respeitáveis, sensatas, fortes na fé, no amor e na paciência. Olha que é muita coisa para uma pessoa mais experiente demonstrar na vida cristã. Sensatez, sobriedade, respeito, fortaleza na fé. Já deu tempo de se fortalecer na fé. Mostre essa fortaleza na prática, na vida diária, no amor e na paciência. Amor, que é o amor ágape, o amor que procede de Deus e que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora ele vai falar quanto às mulheres idosas. As mulheres idosas também devem
não é queiram, eu sugiro. Aqui está no imperativo. Devem comportar-se como convém a pessoas sensatas, que são dirigidas, guiadas pelo bom senso. Não sejam caluniadoras, nem escravas de bebida excessiva. Ninguém deve ser, mas quanto mais uma mulher mais de idade, né? Que ainda é aquela pessoa que se entrega aos vícios, à embriaguez, às calúnias, a comportamento tresloucado, que fala não, ó, sensatas, não caluniadoras, nem escravas das bebidas. Pelo contrário, ou seja, falou o que não é para fazer, agora vai falar o que é para fazer a mulher mais vivida, a mulher mais experiente. Pelo contrário, sejam capazes de dar bons conselhos. Um bom conselho sempre será um conselho para o bem-estar, para o bom andamento da vida da pessoa que vai receber o conselho. Portanto, esse conselho nunca pode estar ao arrepio, ao contrário do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina fidelidade no casamento, submissão da esposa ao marido, fidelidade mútua. A Bíblia mostra que o crente deve ser apegado e valorizar a sua família, que a primeira igreja é no lar, é na família. Então uma mulher que vai dar conselhos não pode ensinar o contrário. Com tristeza eu confesso que já vi uma pessoa mais de idade, uma mulher dando conselho contra o casamento para uma mulher mais nova. Não, boba, faz assim mesmo, pega dinheiro na carteira dele, faz dessa forma, quando ele vier desse jeito você age assim, ensinando professora de briga, de intriga, que diz, olha, pelo contrário, sejam capazes, Tito 2,4, de dar bons conselhos de modo que as recém-casadas aprendam com elas a amar seus maridos e filhos. Esse amor prático do cuidado em família pode ser ensinado e aprendido, porque não é só uma teoria, é uma prática. E pode ser ensinado e deve ser ensinado pelas mulheres e pelos homens mais velhos, mais experientes. A amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a ser ajuizadas, castas ou puras, boas donas de casa, submissas a seus esposos, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Observe que tudo tem um objetivo: a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a glória de Deus. A nossa conduta, o nosso bom testemunho, tem como ponto culminante do seu objetivo a nossa pregação. Uma igreja que dá bom testemunho na sua comunidade tem a sua pregação ouvida e respeitada. Uma igreja que vive de escândalo em escândalo, cujos membros e obreiros são pessoas escandalosas, não tem força moral na comunidade para pregar. Por isso diz aqui, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí coloca, quando vão difamar, até aqueles irmãos mais fiéis sofrem juntos. Não, ali tudo é gente à toa, gente que não presta, porque o mundo não faz essa separação. Agora aos jovens, aconselhe igualmente os jovens para que em tudo tenham um bom senso. Gente, está falando o tempo inteiro de ser sensato, ter bom senso. É uma coisa que não pode faltar para ninguém, quanto mais para o crente. O crente tem que ser, por excelência, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensata, uma pessoa que pensa, que olha e procura ver as coisas como elas de fato são. E não embarca em maluquice, em estímulo de rede social, de programa de televisão ou de maus conselhos. É uma pessoa sensata, que usa o bom senso. Aí ele vai falar, e você mesmo, agora um conselho para você, Tito, você mesmo seja exemplo de boa conduta, sincero e sério em seu ensino. Tem pessoas que têm um temperamento brincalhão, um jeito brincalhão. Legal, isso é muito bom, eu próprio sou assim. Mas quanto ao ensino, mesmo que seja entremeado de ilustrações engraçadas, mas não vamos brincar com a verdade, para mudá-la, para adaptá-la ao gosto, à preferência ou à conveniência de ninguém.
Aqui fala claramente, exemplo de boa conduta, e uma boa conduta é a conduta certa, correta. Sincero e sério em seu ensino, expressando-se numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário nada tenha a dizer contra nós e fique envergonhado. Então, o ensinador, o pregador, o líder cristão, ele deve ter uma linguagem digna. Não pode resvalar a sua comunicação para o baixo nível do mundo, da gíria, dos palavrões, das expressões de duplo sentido. Uma linguagem chula, que diz linguagem digna e irrepreensível, que não carece de ser repreendida. Porque numa dessas falhas o inimigo vai encontrar uma brecha, uma oportunidade para nos contradizer e nos fazer ficar envergonhados. Principalmente em tempos de internet e rede social, no mundo inteiro, isso vai virar meme, isso vai virar um escândalo. Agora Paulo vai falar com os servos, os doulos, conforme a língua grega do Novo Testamento, que corresponde hoje aos empregados, fazendo uma devida e justa adaptação, corresponde aos empregados. Aqui então vamos colocar empregados em lugar de servos. Os empregados devem ser em tudo obedientes aos seus patrões, dando-lhes motivo de alegria, e não devem ser teimosos, nem roubar. Pelo contrário, devem dar provas de inteira fidelidade para em tudo honrar e agradar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Olhe que o objetivo sempre é Deus, não é a si próprio ou apenas a liderança, ou construir um nome, uma reputação, é agradar a Deus. É claro que naquele tempo não era como hoje uma relação de empregado e patrão, era uma relação de servos e senhores, porque já havia a escravatura naquele tempo. E Paulo não diz aqui que era para abolir a escravatura, porque isso era um fenômeno comportamental, social e político, que o evangelho não chegou para abolir, porque é uma luta social, mas o evangelho veio ensinar como um patrão, um servo cristão e um senhor cristão devem se portar. E Paulo diz, olha, o servo é obediente ao seu senhor, deve dar motivo de alegria, não ser teimoso, não roubar, dar provas de inteira fidelidade, para em tudo honrar a doutrina de Deus, nosso Salvador. E Paulo vai escrever também na carta a Timóteo como que os senhores, os donos de escravos daquela época, deveriam se portar para com os seus servos. Agora, finalizando, já caminhando para o término do capítulo 2, Paulo vai falar da manifestação da graça de Deus, uma porção da carta a Tito que é talvez a mais conhecida, a mais mencionada nas pregações e ensinos. E diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, noutra versão diz se há manifestado, o que quer dizer está se manifestando. Então ela se manifestou, está se manifestando e vai se manifestar. É um tempo contínuo. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O que traz a salvação espiritual, que nos isenta da culpa e da condenação e também do domínio da escravidão do pecado, é a graça, é o favor de Deus. E esse favor de Deus para a salvação, ele não se manifesta apenas para as pessoas de uma nação, de um nível socioeconômico ou acadêmico. Ela veio para todas as pessoas. Aqui diz todos os homens, anthropos no grego, que quer dizer o ser humano, homem e mulher de qualquer etnia, de qualquer idade, de qualquer condição ou posição socioeconômica. A graça de Deus se manifestou para trazer soteros, salvação, livramento do perigo. Qual é o pior, maior e mais terrível perigo? É o perigo da condenação eterna ao lago de fogo, juntamente com Satanás e seus anjos. Como escapar disso? Através da graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Verso 12. Essa graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Se não ensinar isso, não é a graça de Deus, é a graça dos homens.
é a graça sem graça. Mas a graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para vivermos neste mundo com autodomínio, domínio próprio, justiça e piedade. Verso 13. Aguardando a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? Essa esperança da qual nós devemos dizer bem. Paulo vai dizer no verso 13: a manifestação da glória de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Aqui está afirmando a deidade de Jesus. Jesus é Deus. Mas ele também é a nossa bendita esperança. Quando ele se manifestar em glória, nós também nos manifestaremos com ele em um corpo de glória, não mais sujeito ao poder, à presença, ao domínio do pecado, ou às consequências do pecado, como sofre esse nosso corpo terreno. E tudo isso é por meio de Jesus, que o verso 14 vai apresentar. Ele, Jesus, entregou a si mesmo por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence e que seja zeloso de boas obras. Jesus se manifestou para isso. Não foi para dizer paz e amor ao mundo e cada um ficar na sua própria mentalidade, no seu próprio entendimento e no seu próprio caminho. Não, Jesus veio para mudar, para transformar, que diz que ele entregou-se a si mesmo por nós para nos resgatar, nos comprar de volta de toda iniquidade e para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo dele. Aqui estabelece uma relação de pertencimento, um povo que pertence a uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Verso 15. Diga-lhes todas essas coisas, diz ao povo, Tito, ensina isso, exorte, repreenda-os com toda autoridade, que ninguém o despreze. Quem despreza quem fala da parte do Senhor está desprezando o próprio Senhor. Foi isso que Jesus estabeleceu quando disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita não a mim, mas ao Pai que me enviou. É uma cadeia de autoridade. Por isso Paulo diz a Tito, ninguém deve desprezar você. Como disse a Timóteo, ainda que você tenha uma pouca idade, ninguém te despreze porque você é jovem. Porque a autoridade está em quem te enviou e na palavra que você está transmitindo. Então essa palavra digna e fiel de toda aceitação, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, é o que eu tenho transmitido aqui há mais de 5 anos, nas nossas lives do Momento Devocional, do Bíblia Aberta, como agora também na exposição versículo a versículo da carta de Paulo a Tito. E quem desprezar essa palavra que estou transmitindo tal qual ela está diante de nós, está rejeitando aquele que a enviou, que é o próprio Deus. Portanto, o mais certo a fazer é receber com alegria, com mansidão essa palavra que está sendo enxertada em nossos corações. Eu aguardo você na próxima ministração, no capítulo 3, quando vamos terminar essa carta, mais um livro do Novo Testamento que a gente vai estar estudando versículo a versículo. Enquanto isso, eu quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal do YouTube, é muito fácil, vai aí em inscrever-se, não paga nada, mas ajuda. E também compartilhe com seus contatos, deixe o seu like ou seu comentário se você quiser. E se você desejar fazer contato comigo para ministração em igrejas e eventos, eu estou aí, no meu perfil está sendo informado o meu contato, tanto o e-mail quanto o WhatsApp. Fique à vontade também para perguntas bíblicas, para pedido de estudos bíblicos, que eu vou compartilhar com você gratuitamente com a maior alegria. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe e até a nossa próxima ministração.